Pessoal, em relação aqui ao sistema da ETB, está todo mundo conseguindo pegar os documentos aqui, acessar, baixar as listas. Como é que está aí? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo, né? Renato, só pediria para você fechar a tua câmera, que pode ser mais de um vídeo transmitindo, a gravação fica pesada. Aí, obrigado. Pode ser que caia a conexão. Vamos lá, então. Muito bem. Então, a última lista de exercícios que eu passei para vocês foi a lista número 3. Vamos responder algum exercício aqui. Tem algum exercício aí que alguém tem alguma dúvida? Ou eu posso ir respondendo alguns aqui? Então, beleza. Então, eu vou respondendo alguns aqui. Vou responder aqui o exercício número 5. Exercício número 5. Então, uma tensão de 48 volts, né? Então, uma fonte de 48 volts. Vou desenhar um circuitinho aqui. Alimenta um ramal telefônico constituído de 3 resistores em série. Né? Em série, então, 3 resistores em série. Só tem um caminho para a corrente. Né? Então, vou chamar aqui R1, R2 e R3. Okay? E aí, os resistores têm a resistência de 4 ohms, R ohms e R2 ohms. Então, vamos colocar aqui, ó, R1 é igual a 4 ohms, R2 é igual a R ohms, não sei, a gente vai descobrir qual que é esse valor de R. E R3 é igual a 2 vezes R ohms, né, ou R2 ohms. Então, a corrente já dá o valor da corrente que circula aqui no circuito, né? Corrente I, já dá o valor que a corrente aqui que passa pelos resistores é de 3 amperes. Muito bem. Então, a gente tem que saber o valor de R. Né? O valor de R. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Se eu tenho a corrente total do circuito e tenho a tensão total, eu consigo calcular a resistência total do circuito. Né? Eu consigo calcular a resistência total. E eu também sei que a resistência total é a soma dos 3 resistores. Né? A resistência total vai ser a soma de R1 mais R2 mais R3. Né? Então, muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir o valor da resistência total, depois eu jogo esse valor aqui. Né? Então, a resistência total vai ser tensão total dividido pela corrente total. Então, a tensão 48 e a corrente 3. Então, a resistência total é de 16. 16 ohms. Mais alguém chegou. 16 ohms. Então, o R total vale 16. Eu já vou substituir aqui, ó. Então, vai ser 16 igual o R1, 4, mais o R2. O R2 vale R. O R3 vale 2 R's. Aí, agora aqui eu vou jogar esse 4 para o outro lado do igual. Como ele está positivo, ele vai passar para cá negativo. Vai ficar 16 menos 4. E aqui R mais 2R. Já vou colocar 3R. Né? R mais 2R são 3 R's. Então, e agora é só matemática, né? 16 menos 4, 12, igual a 3R. Aí o 3 está multiplicando o R, eu jogo ele para o outro lado aqui dividindo. Então, vai ficar 12 dividido por 3 é igual a R. Isso aqui é igual a 4 ohms. Então, R vale 4 ohms. Então, letra
C. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Pessoal, tá todo mundo quietinho aí. Jean, boa noite, chegou agora. Paulo, Renato, alguma dúvida aí nesse exercício? Ficou tranquilo aí. Beleza. Então, vamos lá. Alguém conseguiu fazer esse exercício número 6 aqui? Vamos lá, pessoal. Alguém conseguiu ou não? O silêncio é sim ou não? Estão muito quietos hoje, sexta-feira. Todo mundo já sextando, já ou não? Então, vamos lá. Travado aqui. Alguém falou alguma coisa aqui. O Paulo não. Beleza. Mas vamos lá. No conteúdo de laboratório de eletricidade, vocês já estão vendo multímetro? Já não? Medidores? O professor Gutenberg? Vocês já tiveram esse conteúdo? Já não? Eu não assisti nenhuma aula dele ainda não, professor. Ah, tá. Lúcio, Josafá, vocês tiveram algum conteúdo de multímetro, ou amperímetro, voltímetro? O professor Gabriel já deu só simplificou como que usa lá o motivo. Tá. Então, muito bem. Então, vamos lá. Eu acho que vocês é o Gabriel, eu não sei se... Acho que é o Gabriel Gutenberg, né? Que é o de laboratório. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Então, vejam o seguinte, ó. Então, exercício 6. Observe o circuito abaixo. O valor da corrente elétrica medido pelo amperímetro no circuito mostrado na figura abaixo, a figura acima, a figura abaixo, que está errado. Vou arrumar isso aqui. Em ampere é igual a. Então, aqui é o seguinte, ó, esse componente aqui é o amperímetro, tá? Esse símbolo aqui é do amperímetro. O que é o amperímetro? Ele mede o valor da corrente I, tá? Então, quando a gente quer medir a corrente, a gente utiliza esse instrumento, tá? E aí, como ele vai medir a corrente, ele não pode influenciar no valor da corrente. Ele só tem que medir. Ele não pode, por exemplo, se a corrente é 10 amperes, ele não pode reduzir essa corrente para 9,6 ou aumentar ela para 11,2. Ele tem que medir os 10, somente isso. Tá? Alguém falou alguma coisa aqui? Beleza. Alguém quer falar? Professor, Oi. o José Gutenberg, não é o nome dele? Ele já falou que quando você põe um amperímetro, ele entra na corrente sem causar nenhuma alteração, somente para medir o que ela faz. Isso, perfeito, isso mesmo. Até aqui, ó, deixa eu mostrar, não sei se todos conhecem, talvez possa ter alguém que não conhece. O mais comum aqui é o alicate amperímetro, que alguns de vocês já devem conhecer aí. Dá uma imagem dele aqui. Então, aqui, né, ó, aqui é um alicate amperímetro, ele serve para medir a corrente, ó. Essa fotozinha aqui, vou aparecer ela aqui. Ué. Posso fechar aqui, amor? Tá frio. Pode. Aqui.
copiar a imagem, colocar ela um pouquinho maior aqui. Olha aí. Então, aqui, né, está me fazendo a medição de corrente, né, ó. Só que esse alicate amperímetro aqui, ele não precisa ser incluído no circuito, né, somente aqui pela aproximação, aqui pela indução do cabo, ele faz a medição, né. Então, aquele dispositivo lá, ele representa um amperímetro. Deixa eu só ver se tem algum amperímetro aqui, sem ser desse alicate amperímetro. Aqui, ó, um medidor desse aqui, né, ó, um amperímetro. Lá na escola, quando vocês estiverem lá, se Deus quiser, estaremos, lá nos painéis tem muito amperímetro desse aqui, analógico, né, faz a medição de corrente. Alguém falou. Professor. Diga lá, Paulo, você levantou a mão? Sim, normalmente ele fica instalado nos quadros de luz, né? Fica instalado? Eu trabalho na CAES. Pode falar. Na parte dos quadros de medidores. Ah, sim. PC, né? Ele fica normalmente instalado. Isso mesmo. Fica no que... O último que você mostrou. Isso aí. Normalmente fica um amperímetro e um amperímetro, né? Isso aí. Aí fica medindo a voltagem com a corrente, né? O amperímetro mede a corrente e o voltímetro mede a tensão, né? O volt, né? Mas vamos lá. Então... Normalmente, eu ando muito nessa subestação da CAES. Eu trabalho com a CAES, presto serviço para ela. E eu vejo muito isso aí nos quadros de luz dela. Então, quase todos os quadros tem. Você trabalha lá com Lorival, não? Não, na verdade, eu trabalho na central do CIA, né? O Akira, o japonês, você trabalha lá também, não? O Akira? Conhece? Eu sou um prestador de serviço da Herbert. Não conheço esse Akira, não. Ah, tá. Aí normalmente eu vou pro CIA e do CIA eles me mandam para todas, né? Ah, legal. Todas as tanto os postos quanto a VET, ETA, tudo. O Lorival, que eu falei, ele também era prestador de serviço lá. Ele foi meu aluno semestre passado. Muita gente boa. Beleza, vamos lá então. Então, esse símbolo aqui do amperímetro, né, igual o equipamento lá que a gente já viu, ele não pode, ele tem que só medir a corrente. Então, esse cara aqui, vou colocar aqui esse ponto aqui, ó, é um ponto A e aqui é um ponto B, é onde o amperímetro está ligado, entre o ponto A e o ponto B. Então, se eu fazer aqui a análise de como ele funciona no circuito, como ele não interfere, ele funciona como se fosse um fio aqui, ó, de resistência zero. Ok? De resistência nula. Então, se eu redesenhar esse circuito aqui, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Aí aqui o ponto A, aqui o resistor de 4 ohms, aqui embaixo 2 ohms, aqui o ponto B, e aqui o circuito do amperímetro, esse em azul, né? E aí, continuando aqui, eu tenho um resistor de 2 ohms, aqui eu tenho um resistor de 2 ohms também, e aqui eu tenho um resistor de 4 ohms. Tá? Então, vejam o seguinte, ó. A corrente, aqui 12 volts, né? A corrente, ao sair do terminal positivo, ela vai chegar nesse ponto A aqui, que é chamado de nó, porque onde você tem 3 ou mais conexões, esse ponto aqui é chamado de nó, né? Nó. Você vai ver isso, é o próximo conteúdo nosso, né? A gente vai ver circuitos em paralelo. Então, aqui é um nó. Aí, o que a corrente vai chegar aqui nesse ponto aqui vai ter como opção? Ela vai ter 3 saídas aqui como opção, né? Uma saída aqui para o resistor de 2 ohms,
outra saída aqui para o resistor de 4 ohms e uma saída aqui para o circuito do amperímetro, que a resistência é zero, né? Resistência nula. Então, a corrente, ela sempre vai optar pelo caminho de menor resistência. Tá? Isso sempre acontece. Então, a corrente sempre procura o caminho mais fácil. Tá, pessoal? Sempre procura o caminho mais fácil. Então, o que ela vai enxergar? Se ela viu aqui que, se ela seguir para esse caminho aqui em vermelho, tem resistências, e aqui eu tenho uma resistência zero, nula, a corrente vai circular somente pelo amperímetro. Não vai passar aqui nos resistores. Né? Então, a corrente aqui, ó, vai ser zero. Né? Então, se esses caras aqui não vão receber corrente, eu posso desconsiderar eles. De forma que eu mantenho meu circuito dessa forma aqui, ó. Tá? Dessa forma aqui. Então, aí aqui, o que eu tenho? Eu tenho um circuito em série. Né? Eu tenho um circuito em série. Vou redesenhar ele aqui. Eu tenho um circuito com uma fonte, um resistor, mais um resistor aqui embaixo, e completou. Aqui 4 ohms, aqui 2 ohms, e aqui 12 volts. Então, agora ficou fácil para a gente solucionar para achar a corrente. Né? O circuito em série, eu acho a resistência total, vai ser 4 mais 2. Então, a resistência total igual a 6 ohms. E a corrente, tensão dividido pela resistência. A tensão da fonte é 12, são 12 volts, a resistência é igual a 6. Então, a corrente vale 2 amperes. A corrente que vai passar aqui, vai sair da fonte, vai descer por aqui, ó, é de 2 amperes. Ela vai ficar circulando aqui. Esse lado aqui eu posso desconsiderar. Não vai circular corrente nenhuma aqui. Então, letra B. Ok, pessoal? Ficou claro aí esse exercício? Chegou depois aí? Agora ficou, viu, professor? Porque eu não tinha desconsiderado a outra parte. Aqui o amperímetro. Agora, se eu tirar o amperímetro daqui, aí muda toda a história. Aí não vai ser mais 2 amperes que a gente vai medir, vai ser outro valor. Alguém falou, o Vanderlei ok. Paulo, você está com a mão levantada aí? Você quer falar alguma coisa? Não, beleza. Deixa eu ver quem mais está aqui. João Altino, tudo jóia, meu amigo? Eu não estou te ouvindo. Ô, Lúcio, você queria falar alguma coisa ou não? Não, eu estava com dúvida. Pode ser do lado esquerdo, professor, essa situação, não? Sempre é do lado direito. Não, depende do circuito. Ah, tranquilo. Depende do circuito. Então, Rafael, beleza, tá tranquilo. Então, depende do circuito. Mas, assim, é que esse circuito aqui, ele é um circuito didático. Normalmente, o amperímetro, ele não faz isso aqui, né? O amperímetro, ele quer medir a corrente toda, né? Então, se ele fosse... É porque aqui é um exercício de prova. Mas, se fosse para medir a corrente total, ele deveria estar... desenhar, ele deveria estar colocado aqui, ó. Perto da fonte aqui, ó. Que aí, qualquer corrente que saísse da fonte, já ia passar por ele. Né? Então, se fosse fazer uma instalação mesmo, igual eu acho que, não sei se quem foi o Paulo que falou, né, lá nos painéis lá que ele trabalha, lá ele vê, ele está instalado próximo da saída da fonte aqui, ó. Sempre está aqui, para medir a corrente toda do circuito. Muito bem, então vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Deixa
Deixa eu ver um aqui que eu... Ah, esse número 8 aqui, ele é bem complicado, tá? Eu vou fazer ele aqui para vocês. Não sei se alguém conseguiu treinar nele, mas esse aqui é bem difícil. Mas vamos lá. Então, esse exercício aqui, a gente tem que usar aquela formulinha da segunda lei de Ohm, que é essa aqui, ó. Resistência igual a ρ vezes o comprimento, que é o L, dividido pela seção transversal, que é o S, que é a área, né? Então, vamos lá. Considere um fio de 4,5 metros. Esse aqui é o comprimento, 4,5 metros, é o L, né? Comprimento. E raio igual a 0,5. Então, esse aqui é o raio, né? 0,5 milímetros. Então, 0,5 vezes 10 a menos 3 metros, né? Milímetro. Tá? Só que esse Rzinho aqui, ele não é ainda o S. Tem que transformar esse cara aqui na área. Por isso que esse exercício aqui é um pouquinho mais chato, né? Então, uma fonte DC é conectada entre as extremidades desse fio e aplica-se uma diferença de potencial de 5,5 volts. Então, eu tenho uma fonte aqui DC, né? Tem uma fonte DC aqui, positivo e negativo. E aí eu ligo esse fio aí de 4,5 metros entre o positivo e o negativo, né? Muito bem. Aí ele quer saber, né? Vai surgir uma corrente aqui no fio de 15,6 ampere, corrente I, que é esse valor aqui. E aí ele quer saber o valor da resistividade do fio, né? Qual que é esse valorzinho aqui, ó, o ρ, né? A resistividade desse fio. Então, beleza. Então, vamos transformar o R aqui no S, né? O R aqui no S. Então, o raio, para mim achar a área do... Esse Rzinho, se eu pegar aqui o fio aqui, ó, aqui é a parte frontal do fio, né? Essa partezinha aqui do centro até a extremidade, que é o R, é o raio, né? Só que a gente precisa calcular toda essa área aqui, tá? Toda essa área. Então, a área do círculo, né, pelo raio é π vezes R ao quadrado, tá? Então, π vezes 0,5 vezes 10 a menos 3 elevado a 2 ao quadrado. O quanto que dá isso aqui? Vamos na calculadora. Aí na calculadora, aqui embaixo, ó, em cima aqui desse vezes 10 elevado a x, tem um valor de π, tá? A calculadora de vocês for igual a essa, vai ter. Mas se não for, deve ter em alguma outra tecla de vocês. E aí, para mim selecionar esse valor aqui de cima, eu tenho que apertar essa tecla Shift aqui, ó. Shift e aperto lá embaixo. Aí apareceu o π aqui, ó, né? Algumas calculadoras tá 2NF aqui, segunda função, uma coisa assim, tá? Mas é a mesma função do Shift. Aperta o Shift e você seleciona aqui esse índice aqui de cima da tecla, né? Tem um outro índice aqui do lado também, que ele é meio roxinho aqui, ó, né? Algumas outras teclas tem também. Aí, se quiser selecionar esse índice aqui do lado direito, é só apertar essa tecla aqui, alfa. Tá? Então, vamos lá, Shift, selecionamos aqui o π vezes, aí eu vou abrir parênteses aqui, 0,5 vezes 10 a menos 3, fecho parênteses, e aqui, ó, x elevado a 2, coloquei ao quadrado. E vamos ver quanto que dá isso aqui. Muito bem, então lá, a área desse fio vai dar 7,85 vezes 10 a menos 7. Então, 7,85 vezes 10 a menos 7 metros.
quadrados, metros quadrados, porque a área é metro quadrado. Beleza, agora então, só falta a gente achar o R aqui, né? O R, eu vou achar o R aqui pela lei de Ohm, né? Como ele me deu aqui a tensão da fonte, 5,5. 5,5. E a corrente aqui, 15,6, eu consigo achar a resistência total do circuito. Tensão dividido pela corrente. Então, 5,5 dividido por 15,6. Isso aqui vai dar 5,5 dividido por 15,6. 352,56 vezes 10 a menos 3, ou seja, a resistência total é igual a 352,56 vezes 10 a menos 3 ohms, ou 352,56 miliohm. Perfeito, agora nós já temos o R, já temos o L e temos o S, né, que é a área aqui, ó. Esse aqui é o S. Dá para a gente achar o ρ, né, a resistividade. Né? Só que aí vamos fazer já a jogada matemática aqui para a gente deixar ele isolado, né? Então, para a gente isolar, ó, esse S está aqui dividindo, eu vou passar ele para o outro lado do igual, multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, R vezes S igual ao ρ vezes o L. Né? Aí o L aqui, o comprimento está multiplicando, eu passo ele aqui para o outro lado dividindo. Então, vai ficar R vezes S dividido por L é igual ao ρ. Então, agora, beleza. Então, já tem a fórmula que eu preciso. Agora é só aplicar os números. Deixa eu apagar aqui para... Tá ficando sem espaço. Então, vamos lá, ó. Então, ρ é igual a R vezes S dividido por L. Então, vai ser o R, 352,56 vezes 10 a menos 3, vezes o S, a área. Ixi, é um número gigante aqui. Deixa eu apagar aqui, senão não vai dar certo. Vou colocar mais para cá. Vamos lá. Rho igual a 352,56 vezes 10 a menos 3. Aí vezes aqui a área, né, que é 7,85 vezes 10 a menos 7. Tudo isso aqui dividido pelo L, que é o 4,5. Beleza, agora é só a gente jogar na calculadora. Olha lá, ó, eu já tenho o valor do R aqui, né? O valor do R, que é o último cálculo que eu fiz. Eu utilizo aqui essa função ANS, que ela já pega todo esse número aqui sem eu ter a necessidade de digitá-lo novamente. Né? Aí, o R vezes 7,85 vezes 10 a menos 7. Aí, isso aqui, dividido, vou abrir parênteses aqui, 4,5. Igual, olha lá, 6,15 vezes 10 a menos 8. 6,15 vezes 10 a menos 8. Ohm metro. Então, o que mais se aproxima aqui é a letra D. Então, um exercício bem difícil esse aqui, tá, pessoal? Bem complicado, mas é para desenvolver o raciocínio, para treinamento. Alguma dúvida aí? Muito bem, então vamos lá, vamos seguir. Vamos fazer esse 9 aqui, ó.
vamos lá, uma bateria de 12 volts, então vamos colocar aqui essa bateria aqui, uma bateria de 12 volts, positivo, negativo aqui, e resistência interna de 0,15, então ela tem uma resistênciazinha aqui, chamada RI, aí aqui eu vou ter o terminal da bateria, um positivo, e aqui eu vou ter um terminal negativo, certo? Ela é conectada a uma carga que solicita uma corrente de 4,5 ampere. Então, eu conectei uma determinada carga aqui qualquer, minha carga aqui, e aí vai fazer circular uma corrente de 4,5 ampere. Okay? Então, aí está perguntando, nesse caso, a tensão disponível nos terminais da bateria, ou nos terminais de saída da bateria, são quantos volts? Então, ele quer saber, ó, eu tenho a tensão da bateria aqui de 12, né? Só que eu tenho uma resistência interna. Então, ele quer saber, não é a tensão da bateria, quer saber a tensão entre esses dois pontos aqui, ó. Vou apagar aqui. A tensão entre esses dois pontos aqui, ó, no terminal de saída, né? Ou seja, a tensão que a carga está consumindo. Qual que será a tensão que está aqui? Tá? E não a tensão lá na fonte. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Quando a corrente começar a circular aqui, né, ao ela passar pela resistência RI, corrente circular aqui, ela vai provocar uma queda de tensão aqui, ó. Vai aparecer uma tensão VRI aqui. Uma tensão da resistência interna. Na verdade, uma queda de tensão, né? E aí, essa queda de tensão não vai deixar com que a bateria, né, os 12 volts, sejam fornecidos à carga. Então, como que eu calculo essa tensão da resistência interna? Lei de Ohm. Aí a resistência interna, RI, vezes a corrente. Ok? Então, a tensão aqui será RI 0,15, vezes a corrente 4,5. Então, VRI, quanto que dá esse aqui? 0,15 vezes 4,5. 675 vezes 10 a menos 3 volts. Então, 675 vezes 10 a menos 3 volts. Ou 675 milivolts. Certo? Então, aqui, ó, a tensão aqui em cima dessa resistência interna, isso RI, será esse aqui, ó, um pouquinho mais de meio volt, né? Um pouquinho mais de meio volt. Então, a tensão na carga, a tensão de saída será os 12, né, menos essa perda aqui na resistência interna, né? Então, a tensão na carga será igual a 12 menos a tensão de resistência interna. 12 menos 675 vezes 10 a menos 3. Quanto que dá isso aqui? Então, 12 menos o último resultado que eu tenho, né? Então, isso aqui dá 11,325. Então, a tensão que a carga vai receber, né, a tensão que vai chegar aqui na carga, vai ser 11,325 volts. Né? Então, a letra A. Okay? Então, isso aqui, pessoal, todas as baterias funcionam dessa forma aqui, tá? Isso aqui é um exercício prático. Okay? Por mais que você tenha os melhores materiais, melhores componentes para produzir uma bateria, ela sempre vai ter uma resistência interna. Ok? Então, aí, o que é feito
para... Alguém quer falar aí? Fala aí, Renato. Renato, você levantou a mão, pode falar aí. Renato, tá nos ouvindo? Estou conversando. Aí. Então, beleza. Então, voltando, ó. Então, as baterias, né, as baterias no real, elas não têm 12 volts, tá, pessoal? Por exemplo, uma bateria de carro, né, que alguém, não sei se alguém teve a oportunidade de comprar, ou de fazer, ou de medir a tensão delas, elas não têm 12 volts, ela tem mais que 12. 12,5, por exemplo, ou 12,6. Por quê? Porque quando você liga ela no circuito, sempre vai ter essa perdazinha aqui, ó, na resistência interna, né? Então, aí sempre tem um pouquinho, por exemplo, se tiver 12,5, aí você vai ter 12,5 aqui na bateria, mas aí a resistência interna consome 5, e aí você fornece lá para o circuito do teu carro 12 volts. Entenderam aqui? Essa jogada? Mas quando eu medir, aparece esse 5? Quando eu medir com multímetro? Aparece. 12 ponto alguma coisa. 12,3 sempre vai ser um pouquinho mais que 12. Ah, tá. Quando ela cai menos, quando ela cai 11,5, é porque ela tá caindo? Tá com 12 ponto, não entendi. Não, quando ela fica menos, 11,5, 11,7. É, sim. Aí é porque é o seguinte. O ideal é que quando ela estiver funcionando, você mede, quando você medir lá no positivo e negativo, tenha 12. Tá? Se ela tiver com um pouquinho menos que 12, é porque ela já está perdendo já a propriedade dela, você já está perto de trocar ela. Tá? Mas o que eu coloquei aqui é o seguinte, por exemplo, ó, se você desconectar tudo lá, ó, desconectar essa parte aqui, ó, tá? Desconectar o que estiver ligado na bateria. Essa SRI aqui, ó, não tem como tirar, porque isso aqui é interno. Hein? Essa resistência é interna, você não consegue tirar ela aqui do circuito. Então, quando você estiver medindo a tensão, você está medindo aqui, ó, nos dois terminais, positivo e negativo. Né? Quando tiver desligado, que esse RI aqui, ó, é 0 volts, por quê? Ele depende da corrente, né, ó, pela fórmula que ele depende da corrente. Se tiver desligado, a corrente é 0, então qualquer valor vezes 0 é 0. Então, se tiver desligado, você vai conseguir medir esse valor acima de 12. 12,5, 12,6, tá? Você consegue medir lá um valor acima de 12. Quando você liga alguma coisa nela, aí ela vai cair um pouquinho a saída. Né? Porque aí aqui já não vai ser mais 0, vai ser algum 0,5 volts aqui, ou 0,3, 0,2, e aí você vai medir o que realmente a bateria consegue fornecer. Tá? Ficou claro? Ok, Sandro, parece que seu áudio está ruim, né? Beleza, vai ficar gravado aqui, até gravar. Aí depois você pega o vídeo. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí nesse exercício? Vocês estão muito quietinhos aí. Muito bem. Então, vamos lá, vamos seguir. Vou fazer um aqui. Vamos fazer esse 11 aqui, ó. Então, vamos lá. No circuito abaixo, onde a tensão V é 120 volts. 120. R1 é 1K.
E R2 é 2K, são 2K. Calcule as quedas de tensão nos resistores. Então, eu quero saber qual a tensão está sendo consumida aqui, ó, né? VR1 e VR2. Desses 120 volts, quanto está sendo distribuído para o R1 e quanto está sendo distribuído para o R2. Então, vamos lá. Então, tem que achar VR1, que vai ser R1 vezes I, e VR2, que é R2 vezes I. Então, tem que achar o I, né? Que o R eu já tenho. Então, para mim achar o I, eu tenho que achar o R total, R1 mais R2, simplificar meu circuito, né? Transformar meu circuito num circuito com somente uma resistência. Tensão, resistência total. Então, somando vai ser 1K mais 2K. Então, resistência total, 3 kΩ. Aí a corrente, tensão total, dividido pela resistência total. 120 dividido por 3 vezes 10 elevado a 3. Então, aqui, ó, tem uma jogadinha para mim jogar esse 10 elevado a 3 positivo aqui para cima. Eu repito esse valor, porém eu mudo o sinal aqui do expoente, né? Fica vezes 10 a menos 3. E aí eu divido 120 por 3, que vai dar 40. Então, 40 vezes 10 a menos 3 ampere, ou 40 miliamperes, tá? Isso aqui é jogada matemática, mas se tiver alguma dificuldade, joga na calculadora que dá o valor correto. Então, vamos lá, agora descobrir a queda de tensão. R1 é 1K, então 1 vezes 10 a terceira. E o I, a corrente 40 vezes 10 a menos 3. Né? Então, aqui, ó, se eu tenho 10 elevado a 3 positivo e 10 elevado a menos 3 negativo, um anula o outro, né? Vai ser 3 menos 3, 0. Então, VR1 é 1 vezes 40. Então, 40 volts. Então, o VR1 aqui está consumindo 40 volts. E o VR2 está consumindo quantos volts, pessoal? Precisa de fazer conta? 80, né? Se a fonte é 120, 80 volts. 80. Perfeito. Ficou claro isso aqui? Alguém consegue ver mais alguma coisa nesse circuito? Senhores, alguém está vendo mais alguma coisa aí? Não vejo nada diferente, pessoal. Então, olha lá, ó. Veja o seguinte, ó. O valor de R2 é o dobro do valor de R1. Isso. Né? Proporcional, né? Isso, é proporcional. A tensão é proporcional à resistência, ó. E o valor da tensão 2 é o dobro da tensão em 1, ó. Então, a tensão no resistor, na resistência, ela varia de acordo com o valor da resistência. Tem a proporcionalidade aqui, né? A mesma proporção. Certo. Tá? Então, a ideia é que, em breve, vocês consigam analisar um circuito, um diagrama, sem precisar de fazer esse monte de conta aqui, ó. Só analisando você já consegue ter uma noção de como que está funcionando. Tá? Essa capacidade de análise que vocês vão desenvolver é extremamente importante para o técnico. Tá? Muito bem. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausazinha de uns 15 minutos, e aí a gente retorna daqui a pouco, pode ser?
Beleza, professor. Depois vai ser rapidinho, não vai demorar muito, não. Puxar o feijão aqui.